Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e a rodada do Campeonato Brasileiro foi muito bom, né? Flamengo e Bragantino, a partida terminou 1-0 para o Flamengo, gol de Arrascaeta, e o Flamengo agora entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo chega à terceira colocação com 60 pontos, 2 pontos atrás da equipe do Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo tem 61, Flamengo 1 ponto atrás do Botafogo. E o Flamengo já pode alcançar a liderança na próxima rodada, caso o Botafogo e o Palmeiras não vençam, né? Caso o Palmeiras perca e o Botafogo empate, o Flamengo consegue alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu separei um corte do programa Linha de Passe, imprensa esportiva, falando tudo sobre a vitória do Flamengo sobre o Bragantino. Na minha opinião, foi um jogo muito bom entre as duas equipes buscando a vitória, buscando os gols, né? E vamos acompanhar o que a imprensa esportiva tem a dizer sobre essa vitória do Flamengo. O link está na descrição. Crédito Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Ele consegue alterar e aí, pressão. E com o Bruno do lado direito, jogada sai pelo lado direito, a bola do Pulgar para o Arrascaeta, um negócio maluco, né? E Pulgar de novo. O primeiro volante está mais perto da linha de fundo do que o meia que está atacando, do que o ponta, e ele faz o Pulgar, aliás. O nível de atuação dele nesse brasileiro é muito alto. Ele foi transformado no Flamengo um zero à esquerda. Nada, né? Ele significava nada. Depois que o Tite... De repente, ele foi recuperado e hoje é um jogador que é considerado titular. Você veja como se pode estragar um jogador. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pega um jogador e fala, que contratação, né? Alguns não tem nada... Eu pensei em vários clubes, vários jogadores estão sendo criticados, que se os times estivessem melhor, os jogadores... Claro que alguns não tem nada para oferecer, mas ele tinha. E no próprio Flamengo, eu lembro do caso do Gerson na hora que o São Paulo chega. Vocês lembram? Era o cara que entendia o São Paulo. Não, mas, é muito maluco isso. Se o São Paulo ele deixou alguma coisa positiva, alguns legados e tal, o Pulgar é um deles, né? Porque o Pulgar não existia com o VP, era um cara meio esquecido, passando por momentos físicos também, né? Difíceis e tal. O Gerson também. E de repente o Pulgar se tornou um exemplo de jogador moderno, né? Do cara que está à frente, que está atrás. Vitor Pereira no Corinthians exigiu a contratação de Fausto Vera. Exigiu, foi contratado. No Flamengo, o Pulgar para ele era ninguém. Aí eu te pergunto hoje, quem é o Pulgar e o que está jogando Fausto Vera? Veja o que é o futebol. E o que mais chama atenção é que você lembra de onde saiu o Flamengo? O que é a temporada do Flamengo? Uma final horrorosa contra o Fluminense no Campeonato Carioca, uma eliminação na semifinal do Mundial, uma desclassificação dentro do que pode ser chamado de inaceitável no futebol, não gosto da palavra inaceitável, contra uma equipe tecnicamente muito limitada na Libertadores. E desde a chegada do Tite, por mais que o time ainda precisa evoluir muito... uma final de Copa do Brasil. Ia perder a final da Copa do Brasil. Esse acho que é o melhor momento do Flamengo do ano. Lógico que ainda não é um momento consistente, a gente precisa entender como vai ser o Flamengo até o final. Mas o Flamengo chegou num jogo difícil, contra uma equipe que joga bem, o Flamengo conseguiu o resultado, mesmo, repito, jogando coletivamente menos que o Bragantino. E não dá. O Bragantino é uma das equipes mais bem treinadas do país. Quando vocês falam, o Bragantino joga igual dentro e fora de casa. O Bragantino vai chegar amanhã. Em Bragança não tem pressão. Não tem pressão. Tem torcida? Tem torcida. A torcida é fanática. Os torcedores de Bragança. Mas é possível para o treinador desenvolver um trabalho com muito mais tranquilidade. Como foi o Barbieri? Como foi o Barbieri, ótimo exemplo, a diferença do Barbieri, né, para o Bragantino, para o Vasco. Ou seja, é possível, quando o treinador é bom, desenvolver um bom trabalho, para os jogadores terem momentos ruins. Na loucura do futebol brasileiro, para quem pretende ter um trabalho tecnicamente, taticamente bom, uma equipe que nem o Bragantino, que oferece bons jogadores, não são os melhores do país, mas bons jogadores, uma estrutura legal e tudo mais, é muito mais fácil do que administrar um Flamengo com seus jogadores melhores. É mais fácil do que administrar um Palmeiras, do que administrar outras equipes. Então, o Flamengo foi enfrentar hoje uma equipe muito bem administrada e passou momentos difíceis. E ao contrário do que aconteceu em todos os outros momentos da temporada, nos momentos mais difíceis, quando precisava ganhar, o Flamengo não sucumbiu.
O Bragantino teve 2 chances de gol claras. Podia ter tomado o gol e eu ia estar falando aqui outra coisa. Prevenção, bola, prevenção. Sabe, assim, é inegável, mas o Flamengo conseguiu... Mas eu acho que tem uma coisa da qualidade também. Exato. Porque não, resolveu. Exato. É isso. Resolveu. Não, da qualidade do Flamengo e talvez da... Que não resolveu ao longo do ano, né? E assim, o Bragantino não tem jogadores dessa qualidade. Por isso que eu acho que assim, é mais impressionante ainda o trabalho do Pedro Caixinha. Fazer o que se faz com menos. Exato. Porque eu acho que, resumindo assim, muito grosseiramente, até para te devolver já, o Bragantino foi melhor em boa parte do jogo. Foi. Não fez. Não, como time, O indiscutivelmente. Flamengo conseguiu se acertar não sei nem se nos 20 minutos finais. Fez. É isso. Isso resolve. O futebol é bola lá dentro. O que fica pro resultado, que vai pontuar, o que não vai tirar o campeonato. E aí eu tô com o Vitor. Coletivamente, o que o Red Bull Bragantino consegue pensar, executar no primeiro tempo, sustentar ali do jeito que deu com as mãos do Tite no início do segundo. É louvável demais. Só que faltou o que o Jean falou, só para resumir. Qualidade. Tem uma bola, não me recordo agora, estava comentando nos melhores momentos do intervalo, Paulo. Uma bola que vem quicando, ela sobe, um dos atacantes do Bragantino, ele e o Rossi, ele pega, vai lá, sai O lance para que a bola passa do Léo Pereira? Do lado final do direito. primeiro tempo. Na direita ali. Na direita, não sei se é o Elinho. Não sei se é o Elinho. Aderlan. Pode ter sido o Aderlan, não sei. Aderlan. Mas é uma bola que sobra. É aquela bola que a cada 10 jogadores do Flamengo, 11 vão fazer. A cada 10 jogadores do Flamengo. E ele faz mais difícil, ele é mais rápido que o Léo Pereira, adianta e depois chuta mascado. Exato. Então, assim, não pega aí na você cara da tem bola. também a cabeçada, se tem a bola que sobra de rebote, o outro menino e o gol, vai lá em cima. Não fez. O Flamengo, ele se ajustou, teve um momento de dificuldade, tem mérito do Tite e tudo mais, e aí ele teve uma bola. Aí ele tem a passada certinha que o Arrascaeta dá, E o cara dá um a finalização biquinho. de biquinho no tempo. E o Arrascaeta tem uns 3 ou 4 vai gols resolver. nessa linha, nesse Campeonato Brasileiro, que se o Flamengo vier a ser campeão, assim, esses gols precisam ser lembrados, porque são gols de 3 pontos, como foi o gol de hoje, né? Ainda que o Arrascaeta viva sempre as turras com problemas físicos e tudo mais, cara, é um negócio... Faz a diferença. É impressionante, né? O Arrascaeta, eu sou muito fã. Tecnicamente, ele é o melhor jogador do Flamengo, né? Eu acho. Tecnicamente, sim. Tecnicamente é o melhor deles. Bom, o Flamengo, então, com suas individualidades, aí entra o Bruno Henrique no segundo tempo. Né? E, de certa forma, dá uma chacoalhada no time. Num lado Agora, absolutamente é inegável que o Tite, a gente falou do efeito Sampaoli para alguns jogadores, Gerson, Pulgar e tal, o Cebolinha cresce com o Tite, né? Muito. Tá na cara que o Tite tá lá o dia inteiro no ouvido do Cebolinha e tal, eu confio em você, eu te levava para a seleção brasileira, sempre te achei um jogador especial e tudo, porque é outro jogador. Aparentemente está faltando ou concluir a jogada melhor com gol ou com assistência, porque ele inicia bem as jogadas, ele ajuda na marcação. Ele fez uma jogadaça no primeiro tempo, do lado esquerdo, aí você vê que a tomada de decisão, para mim, tem um pouco a ver com a ansiedade do jogador e também com o encaixe coletivo, que ainda não é perfeito, que vai oferecer ao jogador mais opções, mas o Cebolinha, por quem o Flamengo pagou uma fortuna e ainda não justificou a contratação com o Tite, já passa a ser um jogador que você olha e fala, opa, tá difícil tirar do time, né? E tanto que o Bruno entra no lado direito. Você imagina o Bruno Henrique recuperado, o Cebolinha pode fazer lado direito também. E os dois jogando bem, podendo trocar de lado. Ele veio de suspensão, né? Para mim, essa é a questão. Eu acho que talvez até por conta dessa melhora do Cebolinha, o Tite tenha dito, não, vai lá, Cebolinha. Titular do jogo, mas porque eu, assim, num jogo decisivo, num jogo grande, como era o jogo de hoje, com ambos em condições iguais, eu escolho o Bruno Henrique. Para jogar pela esquerda, se a minha escolha tem que ser entre Bruno Henrique e Cebolinha, a minha escolha é pelo Bruno Henrique. Até pela capacidade que ele já mostrou de decidir jogos grandes, mas também pelo que ele faz no jogo de hoje mesmo, né? Com o Bragantino marcando alto daquele jeito. E por mais que marcasse alto, em alguns momentos o Flamengo conseguiu romper aquela marcação alta, e aí o Flamengo é um perigo, porque a gente viu tanto o clube reclamando, né? O São Paulo reclamou num determinado momento, o Corinthians, da falta dos caras rápidos e habilidosos pelo lado para fazer uma transição mais rápida, e o Flamengo tem uma fartura desses caras, né? São jogadores muito bons, você pode até dizer, esse daqui não estava bem, ou esse piorou, esse não jogou ainda o que já jogou em outros momentos, como até é o caso do Cebolinha, mas são muitos jogadores com qualidade para fazer esse papel. É um time do Tite. A recomposição do Cebolinha é melhor que a do Bruno Henrique. Eu entendo totalmente seu raciocínio. Para mim, o Bruno Henrique é o meu jogador preferido do Flamengo, um dos meus jogadores preferidos em atividade no futebol brasileiro. Mas aí eu adoro o Bruno Henrique, mas a recomposição
do Cebolinha é melhor, o time não está pronto, ele tem que ver como vai jogar o Ayrton Lucas, ele tem que ver como é que é o encaixe no meio campo. Os laterais do Bragantino avançam. O Thiago Maia não está pegando tanto quanto é necessário. É o modelo inicial. O modelo inicial do Tite é esse, com 2 caras fazendo recomposição. E ele tem uma equipe na data FIFA para saber. 12 jogos, ponto, virou ano. Para o segundo momento, eu preciso entender como é que eu ajusto essa recomposição para ter o Bruno. O Bruno ao lado do Arrascaeta e do Pulgar para mim, e o Bruno em números menores, porque teve bom tempo lesionado. O Bruno é responsável pelos melhores momentos do Flamengo. Se não foram 10, 11, 12 grandes jogos, ele tem grandes jogos dentro que ele podia, além de Arrascaeta e Pulgar. Então, eu preciso pensar também. Eu acho que não dá só para a gente parar nessa da recomposição de Cebolinha. A finalização de Cebolinha não é boa. O poder de decisão não é boa. A tomada de decisão e a assistência que seja, a participação dele quando aquela hora que a onça tem que beber água, parece que ele larga de uma, como na ginástica, ele larga de uma nota altíssima. Mas a execução dele vem... E ele tem um acréscimo, né? Que é quando ele precisa ir para a área, quando ele precisa jogar na área com as bolas pelo alto. Então, assim, o Bruno te oferece muito. E outra, para mim foi impressionante a maneira como ele voltou ao time depois de meses e meses fora. É uma coisa que, assim... decidindo jogos. O exemplo foi o jogo contra o Botafogo. Ali era um jogo que, assim, ali... Se o Flamengo for campeão e você parar para pensar em momentos da campanha, fala, momentos-chave da campanha, certamente esse jogo do Botafogo, no Newton Santos, tem de estar, tem de fazer parte do, futebol tem uma coisa que tem a ver com a afinidade do jogador com a camisa, com a torcida, uma coisa ali que não é tão fácil de ser explicada. E nisso não para mim é o maior do Flamengo, é o cara do Flamengo. Mas também não acho que nessa hora por acaso que ele aparece. Eu acho que está muito claro quando o Tite escala a equipe hoje que ele vale essa formação. Luiz Araújo e Cebolinha, se não der o Luiz ponta do lado direito vai trocar, mas ele vai querer ter essas 2 recomposições melhores. Mas para um segundo momento eu tô com o Jean. Hoje talvez eu entenda, mas para um segundo momento eu preciso ver como é que eu ajusto esse retorno ali para ter o Bruno. O próximo jogo é a América fora, em Uberlândia. Em Flamengo quase. Em Flamengo, né? Então, assim, também é um jogo muito diferente de você enfrentar o Bragantino, por mais que no Maracanã, né? O Flamengo vai ser muito atacado e vai ter uma peneira pela frente. Vai ser muito atacado. Vai ser muito atacado pelo América. Essas as qualidades do Cebolinha defensivas, mas tem uma vantagem sobre o Bruno Henrique. Você pegar a defesa postada, ele tem o drible curto que o Bruno Henrique não tem. O Bruno faz gol de todo jeito. O Bruno, achei até que ele fosse ficar do lado do Pedro. Quando entrou, poderia ter ficado... Não, ele induziria o Flamengo a cruzar bolas na área. E ele não quis o Tite levar o Flamengo para esse sentido... ainda naquela altura do jogo. Mas para hoje... um Red Bull que pode subir e te dar campo. Mas com a bola no pé... É o Cebolinha. Com a bola no pé, ele, que não está recuperado ainda, está longe. Né? Cebolinha Cebolinha do Grêmio não existe faz... Mas evoluiu muito em relação ao Cebolinha do Sampaoli. Porque ele, com vestígios do Cebolinha do Grêmio, o Tite vai escalar o Cebolinha, porque ele deixa o adversário sentado. Pedro. Não, até porque... Deixa eu só chamar o Tite. Claro. Vamos lá. O Tite disse que o Tite disse, quero participar do Linha. Então participe. Galera, o Flamengo, né, conseguiu vitória importantíssima nessa vitória do Flamengo, 1-0, né, e responsáveis também que entraram no segundo tempo, que foi o Bruno Henrique e também o Pulgar, né, o Pulgar tem dado um toque de qualidade nesse time do Flamengo. Lembrando, o Pulgar não jogou esse jogo como titular porque ele estava na seleção, né, pelo fato do jogador estar na seleção, ele chegou há pouco tempo, então não teve aquele tempo de descanso, por isso que o Tite poupou ele, entrou no segundo tempo, ele também estava tá pendurado também com cartão amarelo também, mas o jogador entrou com muita qualidade, né, e eu concordo até com o que o Pedro Ivo falou sobre o Bruno Henrique, porque assim, eu prefiro mais o Bruno Henrique do que o Cebolinha, né, o Cebolinha recompõe melhor, mas o Cebolinha não tem a boa qualidade no caso de finalização. Ele não finaliza bem igual o Bruno Henrique. O Bruno Henrique já tem aquele cara decisivo, chega, cabeceia bem. O Bruno Henrique, todo mundo sabe que na bola aérea ele chega bem, muito bem, né? E o Cebolinha já não tem isso. O Cebolinha é um cara do drible curtinho, né? É um cara que recompõe bem. Assim também como o Luiz Araújo tá indo bem, mas assim... Mas é possível também o Tite utilizar o Cebolinha na direita e botar o Bruno Henrique na esquerda e tentar, né? E tentar fazer um bom esquema com esses 2 jogadores. Eu acho que seria uma boa para o Flamengo. O Flamengo ganharia bastante.
né, com esses jogadores. Na minha opinião, hoje foi um jogo muito bom. Né? O Bragantino também é uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem fisicamente. Foi para cima do Flamengo, tentaram buscar o gol, né? Depois o Flamengo melhorou no segundo tempo. O Flamengo fez o gol com o Arrascaeta, um gol, né, com muita qualidade do Arrascaeta, né? Um gol de 3 pontos, né? E coloca o Flamengo de volta na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Esse jogo atrasado aí ajudou o Flamengo, e agora o Flamengo no próximo jogo vai ter que secar o Palmeiras e o Botafogo para poder, quem sabe, assumir a liderança. E se o Flamengo assumir a liderança nessa próxima rodada do final de semana, teremos mais 3 jogos e o Flamengo só vai depender dele para poder ser campeão brasileiro, galera. E será que o Flamengo vai conseguir ser campeão brasileiro? Lembrando, Bragantino ainda está na briga, né, pelo título do Campeonato Brasileiro. Bragantino caiu para quinta colocação com 59 pontos. Né? O Bragantino ainda tem chance ainda de título, mas assim, o que atrapalha um pouco o Bragantino é o número de vitórias. O Bragantino tem 16, o Palmeiras tem 18, então está um pouquinho atrás do Grêmio e até do Flamengo. O Flamengo tem 17 vitórias, Botafogo 18, Palmeiras 18, Grêmio também tem 18. Né? E isso daí eu acho que atrapalharia um pouquinho a equipe do Bragantino na luta pelo título, né? Mas o Bragantino está na luta também pelo G4 do Campeonato Brasileiro.